A noite tinha tudo para ser um desastre, e a nossa protagonista, Gong-ju, sentia isso em cada fibra do seu ser. Depois de fugir do apartamento de Ryo Senbei, morrendo de vergonha por causa daquele desastre com a lingerie, ela só queria um buraco para se enfiar. Mas não, o destino tinha outros planos, um jantar do departamento, um jantar que, para piorar, ela tinha prometido pagar. Quando Gi-ju chega ao bar, o primeiro intacto já a desestabiliza. O lugar está lotado, muito mais gente do que ela imaginava. Uma amiga, Mari, a recebe com um sorriso provocador. Tem bem mais gente do que você esperava, né? Viemos todos te parabenizar, então não seja pão dura. Gi-ju tenta sorrir, mas seu cérebro entra em modo de emergência. A grana não era o problema principal. O problema real, o verdadeiro alerta de pânico piscando em sua mente, era a figura sentada bem na sua frente. Ryo Senbei, o vizinho misterioso, o homem com a pior avaliação que ela já tinha visto, míseras 0,5 estrelas. O coração dela dispara. Por quê? Por que ele está sentado bem na minha frente? Um brinde acontece e Gi-ju mal consegue levantar a caneca de cerveja. Ryo, com um sorriso tranquilo, percebe a multidão e faz a oferta que Gi-ju mais temia. Tem mais gente do que eu esperava. Eu pago dessa vez. Acho que tenho algo a ver com isso. Ele mostra a ela o histórico do chat do grupo. Bastou o presidente da turma anunciar que traria Ryo para uma enxurrada de pessoas confirmar a presença. A popularidade dele era a causa da conta gigante. Mas para Gi-ju, aceitar seria criar mais um laço, mais uma dívida com aquele homem indecifrável. Não precisa, ela responde, a voz firme, mas o olhar baixo. Eu já ia pagar de qualquer forma e também te devo pela ajuda da última vez, então a conta é minha. Ryo insiste, dizendo que ela ainda deve estar se recuperando de tudo o que aconteceu, que era um gesto de um veterano, mas ela o corta, ríspida. Tá tudo bem, de verdade. E em sua mente, a verdadeira razão ecoa. É porque se eu puder evitar, eu prefiro parar de me envolver com você. Ela olha para ele e, através do seu poder, as janelas de avaliação sobrepõem a realidade. Aquela nota baixíssima, um alerta vermelho gritando perigo. Ela não podia mais confiar nos seus instintos, precisava confiar nos dados. A recusa dela, no entanto, cria um clima estranho. Um colega, de cabelo avermelhado, a repreende. Já quantas vezes você vai recusar a oferta do Ryo? Tá deixando ele sem graça. O grande Ryo Yan já agora é só mais um veterano chato para os calouros, é isso? Gi-ju fica pálida, completamente sem jeito. Não foi isso que eu quis dizer. E é então que Ryo intervém, com a calma de sempre, levantando a mão. Parem, vocês estão pressionando Gi-ju. Aquele simples gesto a atinge como um choque. Ela não entende. Por que ele estava defendendo ela? Sentindo-se encurralada, ela usa a desculpa clássica. Vá ao banheiro. Ela se levanta e foge da mesa sob os gritos e provocações dos veteranos. No banheiro, sozinha com o seu reflexo, ela joga água no rosto. Será que eu fui óbvia demais? Ela pensa. A gratidão pela ajuda dele na vingança contra de mim era real, mas a confusão era ainda maior. Eu simplesmente não entendo como ele tem uma avaliação de meia estrela. Até o de mim, que agredia fisicamente as namoradas, tinha 2 estrelas. Quão ruim você tem que ser para ter meia estrela? A mente dela dispara, imaginando os piores cenários. Será que ele é podre por dentro, como o de mim, mesmo parecendo legal por fora? Considerando os caras com quem eu saí, prefiro confiar nas avaliações do que nos meus instintos. A decisão está tomada. Ela caminha até o caixa, determinada. Com licença, quanto eu devo por aquelas mesas? Mas antes que o funcionário possa responder, uma amiga animada de cabelo claro a agarra pelo ombro. Menina, onde você estava? Uma coisa muito séria aconteceu enquanto você estava fora. Gi-ju, confusa, mal tem tempo de reagir. Sua amiga começa a contar, e a cena volta no tempo, para a conversa que rolou na mesa durante sua ausência.
O flashback começa com a amiga de Sardas, a mesma que a provocou antes, dizendo que ia consolar Jiju pelo que aconteceu com o Jimin. Outro colega repreende, dizendo que é melhor não tocar no assunto. A discussão esquenta e a amiga de Sardas explode. Isso é diferente do que aconteceu com o Beon Pyo. Naquela época, a Jiju errou e o Beon foi a vítima. Mas dessa vez, E é nesse momento que a voz calma de Ryu corta o ar. Vítima? Você realmente acha? Todos se viram para ele, chocados. Um colega questiona o que ele quer dizer e Ryu simplesmente responde: Quero dizer, ela parece bem demais depois de tudo que aconteceu. Ele sugere que, assim como no caso de Bion, talvez exista uma história por trás que eles não conhecem. A amiga de Sardas fica furiosa, pronta para explodir, mas Ryu a interrompe de novo. O Bion continua o mesmo de sempre. Ouvi dizer que ele terminou com a namorada, porque foi pego traindo, de novo. A mesa fica em silêncio. A revelação é uma bomba. A namorada atual era a mesma garota por quem Bion tinha largado Jiju. Ryu então conta que encontrou Bion bêbado na rua outro dia. E a cena muda para um segundo flashback. Ryu andando na rua à noite, quando um Bion completamente alterado o aborda. O ex de Jiju, com a voz arrastada, pede: Cara, ouvi dizer que você voltou a estudar. Você conhece a Jiju Gong? Ela é minha ex. Pode pedir para ela me desbloquear? Diz para ela que eu vou retirar todas as mentiras que eu contei para todo mundo. E então, a frase final, cheia de um arrependimento torto e egoísta. Droga, depois de sair com todas essas outras vadias, eu percebi que a Jiju é a melhor. Ninguém é tão fácil quanto ela. De volta à mesa, o queixo de todos caiu. Os rumores de que Jiju era obsessiva, as mentiras que Bion espalhou para se fazer de vítima, tudo desmorona. A opinião na sala vira 180 graus. Todos agora sentem pena de Jiju. E Ryu finaliza, com um tom de desprezo. Acho que a Jiju só teve azar de namorar um lixo como aquele. O flashback termina. De volta ao presente, no caixa, Jiju está paralisada. O Ryu Sanbei disse isso? Sua amiga confirma. Sim, se não fosse por ele, aqueles dois teriam começado a fofocar e te fazer parecer a vilã de novo. As pessoas mudaram de ideia na hora. Você realmente deveria agradecê-lo. Mas Jiju não consegue processar. Sua mente é um turbilhão de perguntas. Por quê? Por que ele me defendeu daquele jeito? Ele sentiu pena de mim? Ou talvez ele tenha algo contra o Bion? Ela está tão perdida em pensamentos que nem percebe o funcionário do caixa a chamando. Quando ela finalmente volta à realidade, ele dá a notícia final. As mesas que a senhora mencionou já foram pagas. Jiju agarrala os olhos. O quê? Quem? E o funcionário aponta. Pelo cavalheiro de jaqueta preta. O olhar de Jiju corre para a mesa, onde Ryu está sentado, tranquilo. O pânico a inunda. Ele não só me defendeu sobre o Bion, como ainda pagou a conta. Eu não quero dever mais nada a ele. Ela precisa sair dali. Mas ao se virar, percebe que o grupo não se dispersou. Por algum motivo, todos estão aglomerados, cochuchando e olhando para a mesma direção. É uma nova confusão. Outra garota, Jua, está de pé em frente a Ryu. Bêbada, ela acaba de se declarar para ele. Enquanto a multidão incentiva Jua, a mente de Jiju projeta as avaliações de Ryu, todas com uma estrela, dizendo a mesma coisa. Ele aceita sair com qualquer uma que se declare, sem se importar, sem nem gostar delas. Ele era um poço de bandeiras vermelhas. Jiju decide que aquela é a distração perfeita para sua fuga. Ela se agacha para pegar suas coisas debaixo da mesa, mas ao espiar, ela vê algo estranho. Ryu está tremendo. Suas mãos escondidas sobre a mesa estão cerradas com força e seu rosto está coberto de suor. Ele parece desesperado. Jua, percebendo a hesitação dele, levanta uma garrafa de soju. Se você tá com vergonha de responder, vamos fazer assim. Se você beber isso, significa que vai sair comigo. A pressão no ar é palpável. Ryu, visto de costas, fica em silêncio. Sua mão treme violentamente ao se estender para a garrafa. Jiju vê aquilo e algo dentro dela estala. Uma memória a atinge. Ryu me defendendo, Ryu pagando a conta, Ryu me ajudando.
Uma regra pessoal dela vem à tona. Se alguém me faz um favor, eu tenho que retribuir em décuplo. Ela não entende o porquê do desespero dele, mas vê que ele está em apuros. Num movimento rápido, a mão de Jiju intercepta a dele, arrancando a garrafa do ar. Sem pensar duas vezes, ela leva a garrafa à boca e bebe em goles fundos. O bar inteiro fica em silêncio. Rail e Joan a encaram, em choque absoluto. Gigi bate a garrafa na mesa, um sorriso desafiador no rosto com o álcool escorrendo pelo canto da boca. Black Rose ao resgate. Com isso, considere minhas dívidas pagas. Rail a encara, o choque dando lugar a uma expressão indecifrável, seu rosto corado sob a luz do bar. Jiju? A poeira mal tinha baixado. Jiju, com a garrafa de sódio na mão, tinha acabado de se declarar a Black Rose para salvar Rael, Senbai. E o bar inteiro estava em choque. Rael a encara sem palavras, apenas sussurrando o nome dela, Jiju? Mas a calmaria dura pouco. A amiga de Jiju, Marie, é a primeira a quebrar o silêncio. Jiju, você ficou louca? Por que você beberia por ele numa confissão de amor? Nossa prota, mantendo a calma, apenas aponta para Joá, a garota que se declarou. É porque ela tá bêbada demais agora. E como se fosse uma deixa, Joá explode. Jiju, Senbai, quem você pensa que é? Eu não estou bêbada! Ela grita batendo o pé com força. Mas o álcool não perdoa. Um passo, dois, e ela desaba, completamente apagada, nos braços de Jiju. O grande drama da noite termina com um desmaio cômico. Marie, agindo como a veterana responsável, dispersa a multidão. Deem uma chance dela se declarar quando estiver sóbria. Todo mundo, voltem para os seus lugares, agora. A multidão começa a se afastar, desapontada com o fim do show. Ah, cara, já acabou? Um deles lamenta. Mas então, a outra amiga de Jiju, Areum, levanta a mão com uma ideia brilhante. Esperem, ela não tem que fazer um pedido em troca de ter sido a Black Rose dele? A empolgação volta com tudo. Todos os olhares se viram para Jiju, que agora estava totalmente encurralada. Em sua mente, o pânico se instala. Um pedido? Por favor, eu só quero sair daqui. Ela precisa pensar rápido. E então, uma lâmpada se acende. Eureka! Com um sorriso disfarçado, ela faz seu pedido. Já que todos, incluindo a Joá, parecem um pouco bêbados, por que você não paga um sorvete para todo mundo para a gente ficar mais sóbrio? O plano era perfeito. Enquanto Rael fosse comprar o sorvete, ela iria para casa. Mas, mais uma vez, o universo tinha outros planos. Alguém grita no meio da multidão. Os dois deveriam ir juntos. Rael Senbai não vai conseguir carregar tudo sozinho. O plano de fuga de Jiju foi por água abaixo. E assim, os dois se encontram caminhando lado a lado na rua fria da noite. O silêncio é pesado, até que Rael quebra. Jiju, você estava me ajudando bebendo aquilo por mim? Jiju, pega de surpresa, tenta se justificar. Você parecia desconfortável, então eu fiz para te pagar, por me ajudar com o Jimin, por esclarecer os boatos com o Beon, por pagar o jantar, por tudo. Rael dá um sorrisinho. Você não acha que isso é um pagamento meio fraco para cobrir tudo isso, então? Jiju encara e percebe algo. Ele parece melhor. Pelo menos não tá mais tremendo. Ela toma coragem e o confronta. Pelo que eu ouvi, as pessoas te pedem em namoro o tempo todo. Posso perguntar por que você estava tão perturbado? A resposta de Rael é direta e completamente inesperada. Porque eu teria que namorar com ela. Jiju fica boquiaberta. Você não quer, poderia simplesmente recusar. E ele responde com uma sinceridade desconcertante. Como eu poderia? Eu me sentiria mal demais. Jiju não consegue acreditar. Isso é uma perda de tempo e energia tão grande, ela pensa. Rael admite que sabe que é uma coisa horrível de se fazer com alguém. Mas é a resposta de Jiju que o atinge em cheio. É uma coisa horrível de se fazer com você mesmo também. Namorar alguém que você nem gosta por culpa é difícil para você também. Rael para de andar. Ele a encara, surpreso, como se ninguém nunca tivesse dito isso para ele. Pelo menos a outra pessoa conseguiu sair com quem gostava. Mas e você? Com o que você fica? Depois de um longo silêncio, ele a olha, pensativo, e diz: em momentos assim, você parece muito inteligente.
Jeju sente uma pintada de irritação com o elogio estranho. O que não foi a minha primeira impressão de você. E a cena mergulha em um flashback. Vemos Rael, mais novo, comendo sozinho em um restaurante simples. Ele está no telefone com um professor, explicando que está afastado da faculdade. Na ligação, ele ouve o nome Jeju Gon ser mencionado como a grande vencedora de um concurso de escrita. Curioso, ele olha para uma prateleira e vê os troféus dela. É quando a própria Jeju, usando um avental, se aproxima e coloca mais kimchi na mesa dele sem que ele peça. Nesse momento, um cliente idoso, sentado perto, arranca um fio do próprio cabelo branco e o coloca na sopa. Rael vê tudo isso. O homem começa a gritar, fazendo um escândalo sobre o cabelo na comida e se recusando a pagar. Jeju, sem hesitar, se curva em um pedido de desculpas profundo. Sinto muito, não vamos cobrar pela sua refeição. Por favor, volte outra hora. O homem, pego de surpresa pela gentileza, foge do local. Logo em seguida, a mãe de Jeju aparece e a repreende duramente. Jeju Gong vai continuar deixando esses mendigos comerem de graça? Aquele cabelo era branco, não é da cor do seu. Mas Jeju a defende. Ele disse que tinha cabelo na comida. Deve ter caído por acidente. Pode descontar do meu pagamento. O flashback termina com a narração de Rail, revelando seu pensamento daquele dia. Minha primeira impressão dela foi que ela era uma tola que fechava os olhos para as maldades dos outros, mesmo que fosse às suas próprias custas. De volta ao presente, na calçada, Jeju o encara. Então, qual foi sua primeira impressão de mim? Você achou que eu era uma tola? Ela mesma responde, com um riso amargo. Tudo bem, eu também me sinto assim. Especialmente toda vez que esbarrei em você, eu estava em situações ridículas. Devo ter parecido uma idiota. Depois de tudo o que aconteceu, eu tô começando a me perguntar se o problema sou eu. Rael para de andar. Sua voz é firme, cortando o ar da noite. Não há nada de errado com você. Não se culpe por coisas que aconteceram por causa de uns esquisitos. Ele a encara. Eu retiro o que eu disse sobre você ser inteligente. Jeju fica completamente confusa. O que diabos? Ele tá me confortando ou me insultando? As palavras dele, no entanto, a atingem de uma forma que ela não esperava. Não há nada de errado com você. A frase ecoa na sua mente, e de repente, lágrimas começam a escorrer por seu rosto. Rail as chama, preocupado. Jeju Gong, você tá chorando? Eu fiz algo de errado? Ela tenta se recompor. Não é nada disso. Fui pega de surpresa por ser confortada por alguém tão inesperado. E nesse exato momento, um flash de câmera dispara na escuridão. Antes que Jeju consiga entender o que aconteceu, uma janela de notificação vermelha pisca na visão dela. Sistema. O nível de afeição aumentou. O coração dela dispara. O quê? Nível de afeição? De quem? Meu? Outra janela surge. Sistema. Nova informação sobre Haeil Yan está agora disponível. Janelas de sistema começam a voar por sua visão, sobrepondo a realidade. E então, a principal aparece. A pessoa a seguir é a pessoa de Jing, de Haeil Yan. Uma imagem começa a se formar na tela. Uma silhueta familiar. Jeju prende a respiração. A imagem fica nítida, revelando um rosto sorridente e confiante. Espera! Essa sou eu! A revelação a atinge como um raio. Enquanto ela encara a própria imagem na tela do sistema, Haeil a observa, seu rosto sério sobre as luzes da rua. Jeju mal consegue formar o pensamento em sua mente chocada. Eu sou a pessoa de Haeil Seiyan? Enquanto Jeju está paralisada pelo choque, Haeil Yan a encara, e um sorriso quase imperceptível surge em seus lábios. Ele quebra o silêncio completamente alheio ao pandemônio digital que acontece na frente dos olhos dela. Devemos voltar agora? Aposto que estão todos nos esperando. Jeju, ainda em pânico, engole em seco, sem saber o que pensar ou dizer. Corta para algum tempo depois. Jeju está com sua amiga, Areon, num bar, tentando processar o que aconteceu. Seus pensamentos são um turbilhão.
A janela do sistema, ela só apareceu porque o nível de afeição dela por ele aumentou? Ela se lembra do momento em que ele a defendeu, a confortou na rua. Naquele momento, ele realmente pareceu legal. Ela se dá um tapa mental. Acorda! Como você pode pensar isso depois de ver todas aquelas avaliações e uma nota de meia estrela? Ela não podia baixar a guarda só por causa de algumas palavras de apoio. A decisão estava tomada. Ignorar. Ignorar que ela é a pessoa de interesse dele. Manter a simplicidade. Ficar longe dele. Absorta em seus pensamentos, ela rabisca com um hashi no prato de batatas fritas, escrevendo a palavra que não sai de sua cabeça. Interesse. Areon, sua amiga, percebe. Interesse? O que significa isso? Jeju entra em pânico e inventa a primeira desculpa que lhe vem à mente. Não é nada, é um tema de trabalho. Areon, curiosamente, morde a isca. Já tem trabalho? É da aula do professor Lin? E, com isso, o destino de Jeju muda de rumo. Areon conta que o aclamado professor Lin, o favorito dos alunos de dramaturgia, está encarregando-se do programa de mentoria para calouros este ano. Para Jeju, uma aspirante a escritora desesperada por reconhecimento, a notícia é como um raio de sol. A chance de ter um feedback direto do melhor professor do departamento. Os olhos dela brilham com uma nova determinação. A cena muda para o dia da orientação do programa de mentoria. A sala está lotada, um testamento da popularidade do professor Lin. Jeju está sentada, o coração batendo forte de antecipação. Esta era a chance perfeita. Mas, como sempre, o universo adora pregar peças. Ela ouve uma conversa atrás dela. Você tem certeza que o Hae-Yeon vai participar desse programa? A resposta vem como uma facada. Sim, eu ouvi com meus próprios ouvidos. O sangue de Jeju gela. Hae-Yeon Senbai? Ele se inscreveu nisso? Ela não conseguia entender. Mentoria era basicamente ser babá de um calouro. Por que um cara como ele, que ela imaginava como um riquinho mimado, se voluntariaria para algo assim? A pergunta dela é respondida da forma mais chocante possível. A porta da sala se abre e quem entra não é o professor, mas o próprio Hae-Yeon. Com uma calma profissional, ele sobe ao pódio. Bom dia a todos, eu estarei gerenciando o programa de mentoria junto com o professor Lin. Eu sou Hae-Yeon. A sala inteira prende a respiração. Ele não era apenas um participante, ele era um dos organizadores. Ele anuncia que, como o professor está atrasado, ele mesmo fará a chamada. Ele começa a ler os nomes e o coração de Jeju para na garganta. Ele faz uma pausa. Jeju com. Jeju nervosa, levanta a mão. Presente. Sua vista se cruzam e ele estende a mão na direção dela. Mas antes que Jeju pudesse sequer processar o gesto, outra pessoa age. Juá, a garota que se declarou para ele no bar, salta na frente e agarra a mão de Hae-Yeon. É um prazer te ver também, Senbai, ela diz, completamente cor-de-rosa. Hae-Yeon, pego de surpresa, lida com a situação com uma politez fria. Sim, é bom te ver aqui, Juá, ele diz, puxando a mão de volta, mas seu olhar nunca se desvia de Jeju. Finalmente, o professor Lin chega e inicia a orientação. Ele explica que, diferentemente dos anos anteriores, este ano há tantos voluntários que cada calouro terá seu próprio mentor. Ele também menciona um concurso de dramaturgia que acontecerá no final do mês, incentivando os mentores a ajudarem seus calouros. Assim que a orientação termina, um enxame de estudantes cerca Ail pedindo conselhos, convidando-o para sair. Jeju observa de longe. A popularidade dele era inegável, e isso só reforçava sua decisão. Não importa como eu pense nisso, não é uma boa ideia me envolver com ele. Ela toma sua decisão final. É uma pena, mas ela precisa sair do programa. Ela se aproxima do professor que está arrumando suas coisas. Professor, tenho algo para lhe dizer. Enquanto isso, no meio da multidão, Ail lança um olhar rápido por cima do ombro na direção dela, antes de sair da sala com o grupo. Jeju respira fundo. Professor, eu gostaria de desistir do programa.
Ela explica, envergonhada, que se inscreveu com a motivação egoísta de obter feedback e que não acha certo participar com essa mentalidade. O professor, com um sorriso compreensivo, a tranquiliza, dizendo que isso é comum. Giju se curva em agradecimento e sai da sala. Mas, quando ela abre a porta, dá de cara com uma parede, ou melhor, com o Ailson B, de braços cruzados esperando por ela no corredor. A expressão dele é séria. Você realmente colocou o professor em uma posição difícil, ele diz, a voz fria. Giju fica em choque. Por que ele está aqui? Pensei que ele tinha ido comer com os outros. Ele a encara. Posso falar com você um instante? Ele a guia para uma sala vazia. A tensão no ar é quase palpável. Ele vai direto ao ponto. Você está saindo do programa por minha causa? Giju entra em pânico, mas tenta se manter firme. Bem, eu sei que você não gosta de mim, ele continua. Você ficou desconfortável comigo desde a primeira vez que nos vimos, e no bar você estava ocupada procurando o momento certo para ir embora. Achou que eu não ia perceber? Ela fica pasma. Ela pensava que ele era do tipo que apenas sorria e acordava com tudo, mas ele era muito mais perceptivo do que ela imaginava. Eu sei que você se sente desconfortável porque vi muito do que aconteceu com seus ex-namorados, ele diz, com um olhar surpreendentemente gentil. Mas eu espero que você não abandone o professor, que não tem nada a ver com isso. A cabeça dela dá um nó. Ele acha que eu não gosto dele por causa disso? A verdade era muito mais simples e ao mesmo tempo mais complicada. Para ser honesta, é por causa das avaliações. Mas ela não podia dizer isso. Ela decidiu que é hora de esclarecer as coisas, mesmo que pela metade. Já que você parece saber de tudo, você é direta. Sim, você me deixa desconfortável. Você viu muitos dos meus momentos vergonhosos. E é por isso que eu tô saindo do programa. Aí eu fico em silêncio por um momento, mas então seu olhar se fixa em algo específico. Esse anel, você ainda está usando ele toda vez que te vejo? Não é o anel que você ganhou com o seu ex-namorado? Você ainda tem sentimentos por ele? Giju gagueja, chocada com a pergunta direta. O quê? Internamente, o pânico real se instala. É estranho usar o anel do meu ex-namorado, mas agora que eu sei do que este anel é capaz, eu não posso simplesmente tirá-lo. Ela inventa uma desculpa esfarrapada. Este é meu anel favorito, não tem nada a ver com o de mim. É eu mesma que paguei por ele. Ela se exalta, tentando encerrar o assunto. Eu nem sei por que eu tenho que explicar isso. Isso não tem nada a ver com você. Ail a interrompe, a voz suave, mas firme. Por que não? Antes que ela possa responder, ele se aproxima e sua mão alcança a dela, tocando suavemente o dedo onde o anel repousa. O mundo de Giju para. O fundo se enche de uma luz dourada. Eu acho que pode ter algo a ver comigo, ele diz, segurando a mão dela com as duas mãos e seu olhar fixo na dela. Por quê? A cena termina com uma nota, uma regra do sistema, que Giju e o público descobrem ao mesmo tempo. A regra do anel. 1. Novas informações são reveladas quando o nível de afeição aumenta. A afeição. Dela. Eu tô muito animada para descobrir o que vai acontecer a seguir. Como o Portal dos Manguás está só começando, o apoio de vocês é o combustível que me permite continuar. Então, se você gostou e quer ver a continuação dessa história, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição é um sinal para eu trazer o próximo episódio o mais rápido possível. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!